no primeiro ponto, o Espírito Santo no plano da redenção. Antes de Jesus ascender aos céus, ele fez uma promessa maravilhosa aos seus discípulos, que ele rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador e eles não ficassem órfãos. E que se ele não voltasse, o Espírito Santo não viria. Então o Espírito Santo só veio depois que Jesus foi assunto aos céus. O papel dele aqui, além de Consolador, é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente ele tem esse poder de convencer as pessoas. Quando alguém não crê ou deixa de crer, é porque ela deu ou não deu lugar ao Espírito Santo de trabalhar em seu interior. Sem a presença dele, as pessoas nunca se perceberão pecadoras. Elas acham que são perfeitas e que somente fazendo algumas obras de caridade está pago e o céu já está garantido. As pessoas não entendem que ela vem somente, que ele veio somente por intermédio da morte de Jesus na cruz. E que por ele, a justiça, ela veio somente por isso, por intermédio da morte de Jesus Cristo na cruz. E que por ele somos considerados justos diante de Deus. E não por intermédio de nossas obras. A palavra de Deus nos orienta a viver e a andar em espírito. É a garantia de não satisfazermos os desejos carnais e que sejam gerados em nós o fruto do Espírito Santo. Devemos orar e buscar de Deus a capacitação e a iluminação espiritual para não sermos subjugados e escravizados pelo pecado. Sem o Espírito Santo, é impossível vencer as sutilezas do maligno, a discernir essas coisas. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não tem conhecimento do pecado. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela sim tem conhecimento do pecado. Luta contra ele, porém, continua subjugado pelo pecado. Santidade sem o Espírito Santo é impossível. Só não somos subjugados pelo pecado se tivermos o Espírito Santo em nossa vida e nem escravizados. No ponto 2, a vida cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos deu um conselho, abre aspas, enchei-vos do Espírito Santo, fecha aspas. Como alguém quer ser cheio do Espírito Santo? Sem leitura da palavra de Deus, sem oração, sem jejum. Não somos cheios de uma única vez. O que Paulo está dizendo aqui? É nos enchendo diariamente, nos alimentando diariamente do Espírito Santo e fortalecendo nossa natureza espiritual. A purificação ou a obra santificadora interior, somente ele pode operar. A purificação dos nossos pecados, ela foi feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário e não esforço próprio. Mas eu preciso crer nisso e deixar o Espírito Santo operar na minha vida a obra santificadora. Ele que nos permite viver em um mundo de impurezas, apodrecido pelo pecado, mas nos ensina a viver em santidade. O Espírito Santo nos dá a capacidade de nos sujeitarmos a Deus, condição de reconhecer que Ele é soberano e que eu dependo dele para vencer o mal, para vencer o pecado, e nos dá poder para resistir ao diabo. Tiago não está escrevendo aqui a respeito de enfrentamento, mas de resistir, de ficar parado na sua posição de cristão, de assentados nas regiões espirituais para combater com as armas que nós temos à nossa disposição. Como eu poderei resistir se eu dou lugar para ele trabalhar em minha vida?
Satanás, para trabalhar na minha vida, na sua vida, ele precisa de um ponto de apoio em minha vida. São brechas que nós vamos abrindo ao longo da nossa jornada. Nossas forças e fé, então, elas vão sendo minadas. Por isso, preciso me sujeitar a Deus e resistir, como Jesus resistiu à tentação no deserto. Somente o Espírito Santo pode fazer isso em nós, ninguém mais. Por isso, somos batizados no Espírito Santo, para receber capacitação e revestimento de poder, para testemunharmos de Jesus Cristo aqui na terra. Estamos em uma guerra espiritual. O inimigo está usando todas as armas da maldade para minar a igreja de Cristo. E nós, como testemunhas, precisamos resistir. E Paulo nos ensina que de posse das armas espirituais, então podemos resistir com firmeza. No último tópico, nós vamos falar sobre comprometimento